muitas delas, as pentecostais, Uhum. né? E aí uma pessoa, né, que às vezes sofre racismo, não tem o que comer, não tem o que beber, ela fica bastante fragilizada emocionalmente. Então, você pode capturar essa pessoa para a igreja, né? Ela está numa situação difícil emocionalmente. E aí, as emoções dela, a subjetividade dela é explorada. Então, quer dizer, você às vezes pega os próprios guaranis e kaiowás e você conta histórias que vêm lá das caravelas, Pedro Alves Cabral, né? Para poder criticar os seus iguais, né? Não foi à toa, por exemplo, que nós tivemos, infelizmente, uma Nandessu e um Nhanderu queimados numa Ogapoçu, né? Quer dizer, o que moveu, né, esse crime, essa barbárie? O discurso de ódio, né? Eu preciso eliminar o outro, esse outro que é folgado, é preguiçoso, não quer trabalhar, né? É ladrão. Aí você vai colocando uma série de rótulos para você poder justificar o extermínio de um determinado povo. Sendo que, historicamente, os verdadeiros, digamos assim, donos dessa terra, de todo o Brasil, são os povos originários, né? Tanto que o próprio nome já diz, os povos originários. E essa entrada lá atrás dos portugueses, essa que é o erro, né? Eles que estão errados e ainda querem ter o direito de julgar e falar que os povos originários que são os preguiçosos, que eles não querem trabalhar, sendo que na verdade eles vivem muito bem, eles vivem muito bem em sociedade, sem incomodar ninguém. Não, e eles produzem, né? Eles produzem cultura, eles produzem música, eles produzem dança, né? Eles produzem toda tem toda uma tecnologia que é produzida de preservação do bioma. Né? Então assim, nós precisamos estabelecer diálogos, né? Nós precisamos estabelecer diálogos, porque muitas coisas a gente aprendeu com os povos originários, né? Sim. A tomar banho foi um deles. Né? Porque a gente sabe que a fama dos europeus não é uma fama muito cheirosa, né? Mas até por conta do clima, né, aqui no Brasil, o hábito de se tomar banho foi um hábito que nós aprendemos com os povos originários, né? E muito, por exemplo, o chimarrão, por exemplo, quem é que planta essa erva para poder colher e produzir o chimarrão e produzir o tereré? Nós que tomamos tanto tereré, né? Tomamos o chimarrão, é uma tradição, é uma cultura de quem? O chimarrão não é uma cultura do homem branco, europeu, cis, heteronormativo, não é dele, são dos povos guarani, né? Mas quando você fala em chimarrão, você imagina um outro homem, mas não é. Mas isso por exemplo, é o que a indústria cultural quer pregar, quer dizer, ele tenta desvalorizar e tirar a legitimidade de saberes e práticas de conhecimento tanto dos povos originários, povos indígenas, quanto dos povos quilombolas, né, dos povos das florestas, povos ribeirinhos, né, que é para você de fato não legitimar o conhecimento que eles têm de ciência, de sociedade, né, de maneiras de produção. Muitos trabalhos, como esse que você falou do tereré, são esses que realmente você falou, são ali pelo aquele povo, porém não são eles que produziram. As pessoas que estão por trás dessa história, as pessoas não conhecem esse lado, né? Que eles trabalharam para isso, para vir uma outra pessoa e tomar posse, vamos dizer assim, desse determinado produto. Isso é o que a gente chama de uma invasão cultural, né? É uma invasão cultural e você faz uma expropriação. Né? Quer dizer, quem são os verdadeiros detentores desse saber? Então, a indústria farmacêutica ela é ótima para isso, né? A indústria farmacêutica ela visa os pesquisadores das universidades brasileiras, os pesquisadores das universidades brasileiras, né? Eles conhecem quem são os intelectuais da mata, né? E através desses intelectuais, que é a Nandessu, Nhanderu e outros,
fala tudo sobre aquela planta medicinal, né? Quer dizer, olha, essa planta medicinal, ela serve para combater uma infecção estomacal, mas você não pode colher essa planta a qualquer momento, ou tem que ser ou tem que ser de madrugadinha, ou tem que ser logo quando o sol nasce, porque ali, entendeu? Ele tem todo um conhecimento, né? O pesquisador ele vai adotando tudo e publica esses materiais, quer dizer, colhe essa planta, identifica essa planta, né? Extrai as substâncias químicas dessa planta e não menciona de onde veio esse conhecimento e esse saber. Então, nesse sentido, nós do Brasil, nós somos constantemente assaltados, roubados pelos europeus e pelo grande império que é os Estados Unidos, né? E depois eles patenteiam, né? E a gente ainda tem que comprar e pagar caro num produto que de um saber, de um conhecimento nosso, que eles vieram aqui e nos assaltaram. Isso implica em uma crítica tão grande, porque eles literalmente chegam, matam os povos originários e pegam o saber deles como se fosse algo no caso, os europeus pegam o saber deles e se apropriam daquilo. Isso implica numa crítica muito grande, porque quando os europeus chegaram aqui no Brasil, quem que eles olharam? As mulheres, porque elas eram de grande formosura. Olharam a terra, que os povos originários cuidavam, que eles habitavam, que eles prezavam, porque eles cuidam muito da natureza. Algo que os outros não fazem, nem um pouco, eles destroem, né? E aí eles olharam para essas mulheres e aí dessas mulheres, desse relacionamento deles assim, muitas vezes forçado, né? Surgiram nós. Veio a nossa linhagem, toda essa mistura de raças que é o Brasil hoje. E eles não reconhecem isso, que eles só se aproveitaram do que era bom e depois eles mataram o povo, eles matam o povo que deu esse algo bom disso tudo. Isso implica numa crítica muito grande. Então, o que você falou é uma das feridas coloniais que nós temos, né? Sim. É uma ferida que a gente tem, porque o Brasil ele é fruto do quê? Ele é fruto ele é fruto de uma violência e de estupro. Sim. De mulheres pretas, de mulheres indígenas, né? Agora, é interessante a gente olhar os livros de história e perceber como é que a história ela é contada. Né? Então, quer dizer, a própria escola deveria ter livros didáticos, né? Onde povos indígenas, né, e outros contassem a história do Brasil, porque fica difícil um colonizador contar a história do Brasil, tanto pelo termo, por exemplo, aquele verbo, o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi descoberto, é uma gravidade muito grande, porque quando você lança um termo desse, o Brasil foi descoberto, você elimina tudo que aconteceu no país, né? Que na verdade ele não foi descoberto, ele foi invadido. As mulheres foram estupradas, os homens foram assassinados, né? Então teve uma violência enorme, né? Para você ocupar ali um território, né? E desde então, como a gente não toca nesse assunto, os livros didáticos não abordam esse assunto, porque não vai ser o colonizador que vai falar sobre isso, né, vai contar essa história, esse crime, né? Então a gente acaba lendo coisas que não são verdadeiras, né? Não foi bem aquilo que aconteceu no Brasil, né? Essa descoberta, essa romantização. Sim, isso particularmente me revolta muito, porque eu venho de uma família de povos originários misturada com outras raças, e só que grande parte são esses povos originários do Tupi-Guarani. E dentro ali da nossa família, eu já vejo muito desse preconceito, por mais que é família, ainda tem muito preconceito com o lado da família que faz parte dos povos originários. Porque daí é muito preconceito, tipo, chama de preguiçoso mesmo, fala que é à toa, e assim, gente... Fala que faz parte da raça. Sabe, que aquilo ali faz parte, é dessa raça mesmo. Que eu venho de uma mistura que é muito contraditória, não generalizando jamais, mas é o pessoal do sul, que é os europeus,
eles são italianos, com os povos originários também lá do sul, que são... tem 2 misturas na minha família, são os povos originários do sul, que eles são puros mesmo, e tem o daqui do Mato Grosso do Sul, que são esses perto da divisa do Paraguai, que se eu não me engano é Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani. E tem essa mistura, e a gente vê até hoje, dentro da família, esse preconceito lançado, essa perseguição lançada. E hoje a gente, aqui em Dourados, tem uma das maiores aldeias, né? Tem uma das maiores aldeias. As maiores aldeias urbanas do país. As maiores aldeias urbanas do país. Peru e a Bororó. E a gente tá dentro da cidade e mesmo assim a gente vê uma exclusão social imensa disso tudo. E isso me deixa muito revoltada. Ai. Então, isso isso que é o discurso de ódio. O discurso de ódio, né, é essa ideologia onde eu preciso eliminar o outro para me manter. Né? Exatamente. Eu preciso eliminar esse outro. Né? Então eu vou criar uma série de rótulos, uma série de estereótipos, uma série de preconceito para que este outro esteja muito distante de mim. Eu acho muito interessante, né, quando você fala, poxa, mas eu sou descendente de povos indígenas, né? E a minha própria família não assume, né? Tem um olhar distorcido, tem um olhar preconceituoso, né? Então, a gente vive numa sociedade aonde é incutido a ideia de que se eu assumir o discurso do colonizador, né? Se eu assumir o discurso, eu vou mostrar que eu não serei igual ao meu pai. Né? E é isso que a gente precisa ter uma certa clareza. O fato de você, por exemplo, assumir o discurso de alguém né, do seu algoz, do seu opressor, não te faz um diferente do teu igual. Te faz uma pessoa ingênua, né? E esse teu algoz, ele vai dar muita risada. Porque você jamais vai ser uma pessoa, quer dizer, vamos supor, né, uma pessoa de origem indígena guarani, assumindo um discurso da direita extremista, né? Ele, não é porque ele está assumindo esse discurso pela direita, que a direita extremista vai olhar para ele e vai falar, não, você não é, né, aquele indígena Guarani Kaiowá. Não, a direita extremista vai continuar olhando aquele sujeito, aquela pessoa como, né, com todos os olhares de um óculos, de uma ideologia preconceituosa. Né? Então, assumir o discurso daquele que nos fere não faz você tornar uma pessoa branca, cis e heteronormativa, né? Não te dizer, então é melhor você, né? E aí vem o nosso desafio na formação de professores, vem o nosso desafio na formação de alunos, de alunas, de alunos críticos a esse sistema, né? Que pra gente não ficar adotando certos discursos, a gente fala, não, peraí, de onde eu vim? Eu preciso saber da história. A história ela é importante e ela é muito criticada por conta disso, né? Porque se você não olha de onde você veio, você não consegue fazer uma análise do presente para você poder ver para onde você vai, né? Para quem não sabe, porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, e aí é um perigo muito grande, porque você pode partir por um caminho de um discurso, né, político, neoliberal, que vai condenar a tua existência lá na frente, retirando o SUS, por exemplo, né, pode retirar o SUS, retirar a sua terra, né, não desenvolver políticas habitacionais, porque todos nós temos direito a uma casa, um lugar de morar, de proteção, né? Por isso que a gente tem que ter essa clareza de onde eu vim, para saber para onde que eu vou. Sim. Vou fazer a pergunta que meu irmão mandou. Meu irmão ele é um sociólogo, né? Ele é formado, ele é professor de sociologia, e eu pedi a ajuda dele, já que ele faz parte, ele estuda bastante com os alunos, e ele fez a seguinte pergunta:
além dos desafios sobre a questão de demarcação de território, tem outros problemas que eles enfrentam, além da demarcação de território e da diferença. Olha, os problemas enfrentados, tem sim, tem outros problemas, tem outros problemas, mas a origem dos problemas ele se encontra na violência com relação ao território, né? Então, vou dar um exemplo para ti, né? Sobre saúde, por exemplo, eu que tenho um compromisso, né, com a saúde da população como um todo, né? Mas especialmente com a população Guarani Kaiowá. Quando eu dou aula, eu falo sobre o que é doença, o que é saúde na nossa cultura, e eles falam o que é doença, o que é a saúde na cultura Guarani Kaiowá, né? Então assim, mas vamos supor que um médico, uma enfermeira, um dentista, um nutricionista, um psicanalista, um psicólogo, vamos supor que eles têm um compromisso com a saúde Guarani Kaiowá. Se eles têm um compromisso com a saúde Guarani Kaiowá, eles têm que ter um compromisso pela luta do território Guarani Kaiowá. Por quê? Porque é a retirada do território que desencadeia uma série de transtornos sociais, né? E aí esses transtornos são vários, né? Como, por exemplo, como muitos falam, tem a questão da bebida alcoólica, né? E aí bebe e depois coloca fogo na casa, mas isso tem relação com a violência que eles sofrem no território, porque que pessoa vai suportar você ter um lugar que antes tinha, você desenvolvia o seu modo de ser, de viver e de estar, quer dizer, ali você tinha a sua roça, ali você tinha a sua casa, ali você tem os seus parentes enterrados e de repente você é retirado desse lugar, né? Quer dizer, é uma violência muito grande. E aí, como nós estamos estudando em psicanálise, como é que a gente lidar com essa violência provocada pelo Estado, né? Cada um vai achar um subterfúgio, né? Alguns ficaram doentes, vão desenvolver doenças que, olhando de fora, eu posso dizer que é uma depressão, outros vão se apegar a álcool, outros vão se apegar a outros tipos de situações que vai ajudá-los a suportar essa dor, né? Então, assim, a raiz central é o território mesmo. Então, por isso que a gente precisa brigar e lutar pelo Tecorá, pelo território, porque uma vez a gente brigando pelo Tecorá, pelo território, a gente resolve, né? A gente tem uma maior facilidade para enfrentar os outros problemas, porque a origem de tudo isso é uma desilusão muito grande com a vida. A senhora falou sobre os problemas da saúde mental, e a gente sabe que a saúde mental já é algo que é muito, como que eu posso dizer, ela é muito mal vista também pela sociedade, ela é algo que não é trabalhado, é algo que as pessoas falam, é frescura, não quero, a maioria das pessoas, né? E dentro das comunidades, dos povos originários, isso existe também, tipo assim, esse preconceito em relação à saúde mental de fora para dentro, porque a gente sabe que tudo isso que acontece com eles causa um dano imenso na saúde mental, né? Olha, é difícil você encontrar uma pessoa, né, tanto seja indígena ou não, aonde você tem a sua língua violentada, a sua cultura violentada, né? Você tem o fenótipo, né? A sua fisionomia violentada, a tua identidade violentada, né? Onde você olha um policial, né? E você não sabe se aquele policial vai te matar ou não, né? Você olha um médico, você não sabe se aquele médico vai te atender com todo o acolhimento que ele deveria ou não. Então, vivendo numa sociedade assim e ser saudável emocionalmente é muito louco, né? Então, já parte por aí. Então, assim, quando a gente, por exemplo, vai falar de saúde, né? Faz parte da saúde
nós sermos respeitados, a gente não sofrer nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de xenofobia, né? As mulheres, né? A misoginia, né? Não corremos o risco, né? Por exemplo, porque a gente tem medo de andar à noite, nós que somos mulheres, né? Vem um rapaz, uma pessoa de encontro, nosso coração bate na boca, né? E de repente não é nada, mas de repente pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Então, assim, é claro que eles são afetados, né, com isso, né, e tendo a todo momento aquela tensão, né, o meu território, o meu terroir vai ser invadido ou não vai? Porque se for invadido, ele é muitas vezes invadido pelo Estado, né, e aí como é que fica? Eu tenho alguém para me ajudar ou eu não tenho? Então é uma tensão a todo momento muito grande, né, mas também ao mesmo tempo, você tem redes de cuidados, né, que você tem ali as rezadoras, você tem as Nandessu, você tem um sistema de organização para cuidar e para tratar dessa temática. Tem psicólogos que trabalham, que são muito sensíveis e muito assim, sofisticados também para lidar no diálogo e pensar junto com as Nandessu, maneiras de cuidar deste outro. Né? Eu sei disso porque eu tenho uma orientanda que é a Paula, e a Paula está desenvolvendo uma dissertação nessa temática. Né? Ela é psicóloga, então ela é psicóloga e assim, a gente tem uma maneira nossa, Caraí, né, de olharmos a saúde mental de uma determinada maneira. Mas os guaranis e os kaiowás também têm um modo de olhar a saúde mental, também tem os seus cuidados, né? E esses cuidados envolvem muita coisa, né? Envolve a cosmologia, plantas medicinais, envolve canto, envolve reza, né? Que é a Nagapaçu, que a gente passou aqui na FAIND. São rituais desenvolvidos em determinados locais, né? Interessante. Agora, uma coisa importantíssima que também cabe, né, uma live é o preconceito da população com as questões da saúde mental. E aí é importante a gente olhar a indústria farmacêutica, porque é a indústria farmacêutica que produz discursos, né, onde você afeta os psicanalistas e os psicólogos, porque é do interesse da indústria farmacêutica o lucro, né? Você quer uma pessoa. O que interessa para a indústria farmacêutica? Os corpos tristes, não mortos, mas tristes, para que eles fiquem tomando mais remédio, né? Não é para morrer, é para ficar ali dependente daquela medicação, né? Então, mas para isso você não pode fazer terapia. Ou se você for fazer terapia, tem que ser com terapias combinado com os russos, né? Combinado com os psiquiatras, mas psiquiatras que flertam de uma maneira bastante antiética com a indústria farmacêutica. Porque a gente sabe que tem psiquiatras que ganham viagens maravilhosas para o exterior. Aí quando você vai olhar por que esse psiquiatra está sendo financiado, olha os pacientes que eles têm e quantos laudos eles já deram. Porque também tem isso, né, da indústria farmacêutica, é muito interessante. Uma live sobre essa temática. Realmente. Eu fiquei indignada, porque assim, a gente trata de todos os temas, a gente vai pesquisando, só que o nosso conhecimento ainda é muito limitado, né? Como a gente tá na escola e tal. E foi muito interessante saber de tudo isso. Porque às vezes a gente não para pensar o tanto que essas coisas estão interligadas, né? Por que mais pessoas estão doentes? Aí você vai ver por causa do superestímulo, por causa do tanto que o capitalismo num todo ele faz a pessoa desejar uma coisa, essa pessoa fica doente por causa dessa coisa. Aí essa pessoa vai para o psicólogo flerta com remédios e mais remédios, e aí vai no psiquiatra, mais remédio. De repente, vai girando, né? Sim. Alguém está lucrando, né? Alguém está lucrando. Então, a gente vive num sistema capitalista, neoliberal, que é fundamental a produção de corpos de mentes tristes. Porque é através das mentes tristes, dos corpos tristes e corpos vigiados, corpos policiados, que você vai fazer girar ali a roda do capital, da grana e do dinheiro. E quem está lucrando não somos nós, porque a gente só está afetando aqui o nosso
organismo com tantas medicações, com demandas que a gente tem, com problemas e tristezas que nós temos diante de tudo que eu coloquei para vocês, né? Porque é uma violência muito grande que nós sofremos, então seria espantoso se alguém não desenvolvesse ali uma certa tristeza, uma certa angústia, uma certa compulsão, né? Mas será que isso eu não posso resolver com um psicanalista? Né? Sem a medicação? A indústria farmacêutica sabe que a gente consegue resolver sem a medicação. Então ela também vai demonizar, ela vai construir discursos de ódio, de descrédito contra também tratamentos alternativos, né? Como a terapia cognitiva comportamental. Exatamente. Ela vai criar um discurso para invalidar, por exemplo, qualquer tipo de terapia que não envolva medicação. Então você imagina, se a indústria farmacêutica faz isso com psiquiatras que enfrentam a indústria, com psicanalistas que enfrentam a indústria, com nutricionistas que enfrentam a indústria, imagina o que esse capitalismo não faz com os povos originários, com os povos quilombolas, com os povos ribeirinhos, com o MST, né? Olhando por esse lado, cara, a gente tem uma coisa muito complexa que, se dentro dessa roda que é o capitalismo ali, que nem a gente estava falando sobre saúde mental, que dentro dessa roda já causa um caos muito grande, na onde a pessoa, o indivíduo, ele é só digamos assim, um escravo de tudo isso, que, poxa, joga para tudo quanto é lado. A gente paga o nosso próprio salário para depois dar para ele de novo, e volta tudo, e a gente nunca tem nada. A gente nunca tem nada. É uma relação de senhor e escravo, né? E eu não posso matar o meu escravo, porque se eu mato o meu escravo, eu não vou ser mais senhor. É tipo assim, a gente saiu da escravidão pra continuar em uma escravidão ilusória, tipo, pra ficar numa ilusão, onde a gente acha que a gente vai ficar rico, só que... Esse é o ponto, sabe? Matou a charada. Nós saímos da escravidão, né? Como é que é essa escravidão? Porque hoje, o que foi escravizado, né? A nossa mente. A nossa mente foi escravizada. Então, quer dizer, a gente está numa outra modalidade de escravidão, e essa é uma modalidade extremamente complexa. Por quê? Porque a gente pensa que somos livres para fazer escolhas, e nós não somos livres para fazer nada de escolha. Nós somos induzidos, mercadologicamente falando, para escolher X e Y, na ilusão, quer dizer, não, eu sei quem eu sou, não sabe. Começa por aí. Você vai saber quando você fizer terapia anos e anos, né? Porque a gente recalca muitas coisas, né? Fala assim, não, eu quero escolher por conta disso. Não, você está sendo induzido a fazer certas escolhas, né? E a mídia, por exemplo, o que é a propaganda? Quando você vai ao mercado comprar um produto, quando você vai comprar uma margarina ali, né? Quando você vai comprar uma manteiga, não é a manteiga que você... Não é a manteiga em si, o sabor dela que te levou até ali, mas é a maneira como a margarina foi apresentada, né? A pessoa tá numa casa linda, maravilhosa, é uma família heteronormativa. Então, quer dizer, não é só a margarina que você está comprando, é a ilusão inteira da propaganda que você está comprando. Por isso que o agronegócio ele também investe muito forte, muito pesado. O agro é tech, o agro é pop, né? O agro é tudo. Ele é tudo de ruim para nós, porque ele não nos alimenta, porque a gente, né, embutidos e enlatados, não é segurança alimentar e nutricional. Talvez pode até ser alimentar, mas não é nutricional. Então, uma hora ou outra, eu vou desenvolver, né, alguma disfunção fisiológica por conta disso, né? Então, quer dizer, você tem toda uma propaganda, muita propaganda, para nos iludir, achando que que tecnologia é essa? Que você mata todos os micro-organismos do solo, né? Que tecnologia é essa que você arrebenta com as culturas, né? Quando você invade um território, você invade um terroir, você está matando ali uma cultura, uma história,
uma língua, um povo. Que tecnologia é essa? Né? Que destrói tudo, que arrebenta com tudo. Olha o calorão que nós estamos. Vocês estão aqui em Dourados. A sensação térmica são de 40 graus. Né? Quem é que está produzindo aquecimento global? Quer dizer, olha que tem até uma retórica, um discurso falando que aquecimento global não existe. Mas se existe, é muito natural. Não é natural. Vamos olhar para a China, né? Vamos olhar aqui para o Brasil. Quem são as grandes indústrias que estão produzindo, liberando dióxido de carbono, está desmatando a floresta, né? Por quê? Porque agora está chegando a conta para a gente pagar. Né? O Ayrton Krenak, que é um intelectual dos povos Krenak, ele estava falando como é que a gente tem que fazer para abreviar o fim do mundo. Acontece que não dá mais para abreviar. Não dá. Né? Não tem lá fora. Não tem, a gente vive nesse enorme planeta. Né? Eu sempre falo assim para os alunos, olha, a gente tem que diminuir o nível de consumo das coisas. Porque não adianta é uma medida paliativa, você ficar separando o lixo orgânico do lixo inorgânico. Porque não tem o lixo lá fora, a gente mora todo mundo no planeta. Isso é mais uma ilusão, né? Tipo, você separa pra depois ficar tudo no mesmo lugar e a gente morrer do mesmo jeito. Muitas pessoas queimam, né? O lixo que dava para reutilizar, lixo não, vamos dizer, material reciclável. Dava para reutilizar, fazer coisas novas e são queimados, as pessoas não vê, a gente não vê mais aquela cultura de fazer vasos, artesanatos, a gente não vê mais isso, porque também isso foi tirado da gente, a gente não está lá todo o momento, porém ninguém vai lá e mostra pra gente o que eles fazem depois que recolhem o nosso lixo. A gente não sabe para onde ele vai. É verdade. A gente não sabe, eles vão e levam. Isso que você falou sobre o artesanato, que ele está sendo extinto e as pessoas estão desvalorizando cada vez mais, porque hoje em dia é fácil você pegar seu celular, abrir no aplicativo da Shein, olhar uma coisa bonita e comprar. Você não sabe de onde que veio. Aí você vai começar a pesquisar sobre a empresa. Nossa Senhora! Trabalho escravo, poluição. Se você vê a pilha de retalhos que eles largam lá de roupa feita de petróleo. Gente, e é disso que a gente vai matando cada vez mais o nosso planeta e que historicamente aí matando. E quem faz um discurso denunciando isso é o inimigo, né? Sim. É o inimigo. Então, quer dizer, a gente também tem um sistema a gente vive num sistema, o capitalismo, ele é isso, ele vai dicotomizando, né? Nós somos nós e eles. Se eles fizerem um discurso que vai contra nós, então eles são os nossos inimigos. E se eles são os nossos inimigos a gente mata, né? Então, quer dizer, olha como que entra essa questão novamente dos povos originários, porque os povos originários, eles denunciam o que está acontecendo no Tecorá, porque o Tecorá ele constitui aquele sujeito. Então, quer dizer, não é por isso que também não é uma questão assim, por que você quer ficar nessa terra aqui? A gente vai mandar você para uma terra melhor, um outro lugar. Gente, você tem a tua casa é ali, você plantou, você tem as tuas plantas, sabe? Você tem os seus vizinhos, você desenvolveu uma amizade, você tem uma história naquele lugar, né? Você não quer sair dali, né? E ali tem as plantas medicinais específicas, tem os animais específicos, né? Tem uma história que nos constitui. Então, assim, esse é o meu lugar, esse é o meu Tecorá, é aqui que eu desenvolvo a minha cultura, o Tecô, é aqui que eu desenvolvo a minha língua, o Niê, né? Então, quando você vê tudo isso sendo destruído por políticas neoliberais, que vêm com as entradas de mineração, atividades do agro, você denuncia. Então, você vira eles contra nós. Então, vocês precisam ser o quê? Já que vocês são eles contra nós? Exterminados. Né? E aí é onde entra, não trabalha, vive na rede, são preguiçosos, bebem pra caramba, não se preocupam. São os estereótipos, né? Então esses estereótipos, eles são pensados exatamente para não dar legitimidade ao discurso dos povos originários. Então, e a sociedade não percebe isso, né? E ela deveria ficar mais atenta a esses discursos de ódio.
E infelizmente a gente vê cada vez mais pessoas que não buscam conhecimento, que não têm interesse em estudar mais a fundo toda essa história, todo esse problema, e que simplesmente caem nessa desses estereótipos, que tipo aceitam que aquilo que é aquilo ali, esse discurso, falar, tanto faz, então é isso aí, vou apoiar porque tá me dando comida. Estão dizendo, eu vou acreditar, não vou buscar saber se é verdade ou não essas coisas. E como eu tinha falado no início, a gente não tem acesso, realmente, a gente não tem acesso dentro das escolas. Se a gente não for pesquisar por conta própria, a gente não tem acesso dentro das escolas disso. O que é passado pra gente é algo picado, que também a maioria não tem interesse nenhum em conhecer. E ali alguns poucos que têm um interesse maior em descobrir o que está acontecendo, também é visto como os militantes, os chatos, os falababrinha, sabe? Os encrenqueiros. Os encrenqueiros. Aí já joga na turma da maconha. Quer dizer, você vai jogar esse grupo num lugar aonde vai tirar toda a legitimidade do discurso dele. Porque a ideia é tirar a legitimidade, né? Então, assim, nós precisamos estarmos muito bem atentos, vigilantes, né, politicamente, culturalmente, para que a gente não caia na história de que, ao assumir o discurso do senhor contra o escravo, eu que sou escravo serei o senhor. Não vai ser. Não é por isso que tem muitas pessoas que ficam frustradas e falam assim, entrei na faculdade, saí dela pobre, você não, ai, como fala? Você não sai com emprego, mentiram pra mim. Claro, você tem um processo tão grande ali, tem tanta mentira que entregam pra gente lá no ensino médio, principalmente, a gente tem aquela ilusão de que você vai fazer uma faculdade dos seus sonhos e que você vai ficar rico no outro dia. Não é assim, gente. Na minha visão, você faz uma faculdade para você adquirir conhecimento e tentar sobreviver nesse mundo. Porque hoje em dia, se você não busca conhecimento, você fica na mão deles. Esse é o discurso, por exemplo, da galera que entra na medicina, né? Por que você quer fazer medicina? Pra comprar fazenda. Pra comprar fazenda, pra ficar rico. E aí a gente chega no hospital com o pé direito quebrado e sai com o pé esquerdo engessado. E aí a gente não sabe por quê. Porque não tem um envolvimento. Quer dizer, qual é o papel da universidade, né? O papel da universidade, ela é formar profissionais, é formar intelectuais, né? Não é formar milionário, nem gente rica, né? É uma produção de conhecimento ali, que via dinheiro público para voltar de maneira pública para a sociedade. Então essa também é uma outra briga que nós temos, não deixar que as indústrias, que as empresas particulares, por exemplo, o agro, adentre nas universidades para ficar financiando pesquisa, porque aquilo ali vai ter uma patente, vai usar todo o conhecimento dos nossos pesquisadores para produzir conhecimento para que seja patenteado pelo agro, para eles poderem lucrar. Então, tem muitos também que fazem isso com as universidades públicas, né? Então, também tem essa frente de resistência. É difícil, porque você tem uma aula na universidade que fala que tem que abrir para os para ser financiado por empresas particulares, mas como é que fica essa questão da patente? É uma universidade pública, né? Então, quer dizer, vai ser devolvido para o povo, né? Por exemplo, a gratuidade da vacina, né? Isso é um ponto importante. Quantas vacinas foram produzidas em centros públicos e, uma vez produzidas, o conhecimento produzido foi socializado, né? Gratuitamente. A gente também tem muito julgamento dentro das universidades, de fora para dentro das universidades, por conta em algumas áreas como a filosofia, como a história, que elas estudam mais esse lado moral, que te dão uma luz e fala assim, acorda! E essas pessoas, hoje em dia a gente está vendo que estão tentando derrubar, dentro do ensino médio mesmo, eles estão tentando extorquir essas matérias. Esses são os primeiros contatos que a gente tem com esses estudos. E isso é muito triste, porque é ali onde a gente iria conhecer a história dos povos originários, do que aconteceu lá atrás,
de como que o mundo foi virar o que a gente tá hoje, o que tá hoje, né? Hoje em dia eles querem que a gente seja tipo robôs, saiba o básico, porém não procurem se aprofundar em saber. Hoje em dia, para as pessoas que estão no governo, lá em cima, para eles o conhecimento hoje em dia é inútil, porque eles já criaram uma história na nossa cabeça, que é que a gente acredite nisso para não buscar saber do passado. Sim. E infelizmente é isso que acontece nas escolas. A gente está preparando jovens, crianças que vão passar pela fase do ensino médio para no futuro não saberem o básico sobre a história do seu país, sobre a história do seu povo. E para que não tenham interesse em procurar saber. Interesse em procurar saber. Pois é, quando tem, antigamente nas grandes guerras, né? O que você explodia ali primeiro, derrubava tudo? As bibliotecas. Porque é onde tinha os livros, é onde você ia buscar a tua história. Então você derruba os grandes centros culturais, que é para não ficar a memória e o registro, né, do seu povo, da sua história, da produção científica daquele povo. Eu sou uma grande apreciadora de filosofia. Eu falo, dito e repito, o professor Márcio está cansado de me ouvir falando que eu sou uma grande apreciadora de filosofia. Ai, sabia que ele ia falar isso. Mas na minha área do direito eu quero defender o público. Não quero... Cara, eu tô me conhecendo, tem 16 anos ainda. Estou me conhecendo, é isso. Mas eu sou realmente, eu sou uma amante da filosofia, eu adoro tudo que envolve filosofia. E um dos meus filósofos preferidos, aliás, uma das minhas filosofias preferidas, que eu não lembro o nome do filósofo, mas é que ele fala sobre a liberdade. Ele deixa isso bem enfático, essa é a palavra, eu acredito que sim, mas ele enfatiza bastante que a liberdade, ela é uma ilusão. Que a liberdade verdadeira, a gente não teve contato com ela. Porque o que a gente acha que é liberdade, na verdade, não é. A gente continua preso. Que a gente tem que entender que a gente só vai ser livre dentro da gente a partir do momento que a gente busca conhecimento. Porque o conhecimento, ele é poder. E a partir do momento que você adquire poder, a partir do momento que você adquire conhecimento, você adquire poder. Poder contra o quê? Contra as mentiras do Estado. E é dali que você se liberta internamente, porque externamente nós continuaremos presos. E isso é uma coisa importantíssima que você falou, porque, por exemplo, muitos jesuítas, quando eles invadiram o Brasil, eles estudaram as línguas maternas, né, as línguas indígenas. Mas eles estudaram, tiveram muito interesse e se apropriaram das línguas indígenas para escravizar o outro. Não é para entender, não era para estabelecer um diálogo, não foi para isso, né? Foi para melhor escravizar e manipular os povos tradicionais. E quem era subversivo, muito crítico, eles matavam. Não tinha nem Uma conversa. violência muito grande. E até hoje fazem isso. Até hoje fazia tanto. Eu separei alguns casos, na verdade acho que foi uns 2, que tem alguns relatos dos povos que sofreram isso, que inclusive são do Mato Grosso do Sul, coisas que aconteceram aqui no Mato Grosso do Sul. Aconteceu em agosto desse ano, que foi na madrugada do dia 15, uma comunidade indígena retomada. A senhora pode ver aqui porque eu não vou. Avaetê Em Dourados, ela foi atacada com destruições e tiros, conforme denúncias de moradores. E no dia 16, mais 4 casas da mesma comunidade em Dourados foram incendiadas por seguranças privados. E uma moradora da retomada Avaetê acionou a equipe da reportagem e fez denúncias. Estamos vivendo noites de medo com ameaças. Estão dizendo que vão entrar com o caveirão, que é o carro blindado, e derrubar os nossos barracos, contou ela. O medo é eminente nessa fala, porque,
cara, uma pessoa entrar dentro, entrou dentro da sua casa, destruiu tudo, tá levando tudo que é seu, toda a sua história, todo o seu trabalho duro de viver ali, toda uma história, como a professora disse, uma cultura que foi criada ali. E aí a gente vê acontecer isso tudo, e o medo é iminente nessa fala dela, porque eles falaram que vão trazer um carro blindado para um povo que não fez nada. Eles querem o território, né? Um território que não é deles, e querem a força. E aí a gente entra, por exemplo, olha, a gente entra, por exemplo, na questão das armas. Vamos nos armar, vamos armar a população para que a população possa se defender. Olha aqui, quando você arma a população, né? Quando você tem aquela dicotomia, nós contra eles, sim, eles são os nossos inimigos, inimigo você extermina. Aí ele já tem uma pistola em casa, um revólver, uma metralhadora, um fuzil. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Ele já tem esse poder, né? Por ser ali um policial militar, por ser que nem aqui nesse caso, um segurança contratado, um segurança privado. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu vi também, não sei se você viu, mas aquele caso das casas de reza que fala, tá certo? Casas de reza que foram queimadas esses tempos atrás, faz uma semana. Intolerância religiosa, né? Mas é uma intolerância religiosa. Então são algumas igrejas neopentecostais extremamente radicais. Aconteceu isso, eu não li a matéria toda, mas aconteceu isso, foi igrejas contra... São as igrejas neopentecostais que estimulam a queima da casa das OHPSU. E se tiver pessoas dentro, melhor ainda. Que aí você também queima os rezadores. É isso, né? Então, na casa tinha um casal. Exatamente, na Dessu e Nanderu, né? Então a gente tem um problema muito sério com esse discurso do ódio, né? Sim. Esse discurso do inimigo, quer dizer, ele é o meu inimigo, sendo meu inimigo ele precisa ser exterminado. A extrema-direita, ela tem muito disso, de usar a religião, que é a religião, o cristianismo evangélico ali, ele tem esse mal de usar a religião para tudo, e acaba criando, ao invés de pessoas religiosas, que têm a sua religião e tá de boa, na delas, ele cria soldados com a missão de exterminar tudo. Exterminar o outro que é diferente dele. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Matar em nome de Deus. Né? E que Deus é esse? Esse Deus é o capital. É a grana, é o dinheiro. Exatamente. Que é o que está acontecendo na Palestina. A gente não pode fechar, né, os nossos olhos para isso. Não sei se a Maria conhece, tem uma série chamada A Série Daí, onde fala sobre um povo indígena mesmo. E essa menina, ela precisa de estudo. Conta a história da Coquete, alguma coisa assim. Acho que é isso. Ela precisa de estudos e ela é levada para uma igreja. E lá, ela simplesmente não pode ter o cabelo grande, corta o cabelo dela, não deixa ela visitar a família. Os pais querem ver ela e totalmente reformulam, falam para ela que ela tem que esquecer aquilo ali, que ela não pode voltar para a família dela, porque aquilo ali não é certo. Eles estão fazendo isso porque Deus pede para que seja feito isso pela salvação dela. E simplesmente exclui ela de ver a família. Ela, na série, não mostra se ela conheceu a família, se voltou a conhecer, se a família conseguiu resgatar ela. A série acaba na 3ª temporada, uma série incrível. Porém, fica essa dúvida no ar, né? Essa dúvida e esse aprendizagem que era assim, infelizmente. E muitas vezes continua sendo assim, porém a gente não sabe como isso funciona, né? Eles querem muito que os povos indígenas eles se atualizem das nossas novidades, porém eles não buscam tentar se encaixar, tentar entender, todo mundo deve compreender, respeitar principalmente. Eles querem que sejam respeitados, porém não querem dar o respeito. Infelizmente é isso que a gente vivencia nesse mundo, né? Porque você dá o respeito é você entender que o Guarani Kaiowá tem direito àquele território, né? Sim. Então, de forma alguma, o que você vai usar? Você vai usar vários subterfúgios. Primeiro, né? Mas
Se ele usa celular, então ele não é mais indígena, né? Se ele está usando as roupas que nós usamos, então também ele não é mais indígena. Ah, se tem carro, se tem moto, também não é mais indígena. Ué, gente, o fato de eu ter um aparelho celular, de eu ter vai tirar minha identidade? Eu cresci numa cultura, eu falo uma língua, eu vejo o mundo com os óculos da minha cosmologia, né? E porque eu tenho um aparelho celular, porque eu tenho um carro, eu não pertenço mais àquele povo, àquela cultura, àquela história, né? Quer dizer, eu sou um sujeito de história, nós somos sujeitos coletivos. Como né? se toda a história, toda uma cultura, gerações e gerações atrás tivesse sido tudo apagado porque eu botei no celular. Então, e esses discursos, a gente escuta muito por aí, se usa celular, então não é mais. Mas esse discurso é um discurso para você não dar legitimidade às denúncias que eles estão fazendo. Né? Então, tudo que a gente faz para rotular o outro, enquadrar o outro, todos esses elementos é para você tirar a legitimidade do discurso e da denúncia, né? Para que a população que possa vir até algum nível de informação fale, é verdade, mas o celular, é verdade, não compreende que tudo aquilo foi uma produção do discurso do ódio para você ter a permissão da população e do Estado para poder chegar e matar as lideranças, matar os rezadores e exterminar um povo. Quão irônico né? Eles não podem ter esse celular, porém eles querem a terra desse povo. Se eles não podem ter essa tecnologia de hoje em dia, por que você quer a terra deles, o direito deles? É tipo assim, você quer tirar algo, vou te colocar num lugar melhor. Só que se você me colocar num lugar melhor, eu vou deixar de ser quem eu sou? Então, eles falam que se você tem celular, então você não tem mais a vida que você tinha antes para ficar reivindicando território. Né? Acontece que tem uma coisa chamada interculturalidade, né? As culturas se comunicam, a gente troca muita informação, né? Nós trocamos vírus, bactérias, trocamos conhecimento também. Então, conforme a sociedade ela vai adotando outros hábitos, eles não vivem em Nárnia, eles estão aqui com a gente, interagindo conosco a todo momento, né? E abastecendo muitas empresas, inclusive em Dourados, porque quando o povo Guarani Kaiowá ele vai fazer compra, ele paga em dinheiro. Sim. Né? Tem essa questão. Então, assim, eles também ajudam a fazer o giro da roda do capital. Eu acho que o real incômodo deles é o fato de eles viverem bem sem precisar estar nesse ciclo vicioso, sem precisar, digo assim, sem precisar estar ali dentro desse ciclo vicioso de consumo. Porque nós que moramos na cidade, a gente não consegue ter uma horta ali em casa. A maioria não consegue plantar as nossas próprias coisas. Às vezes a gente não é nem dono da nossa própria casa. A qualquer momento o banco pode vir e levar e acabou pra nós. Exatamente. E aí eles são donos dali, eles cultivam as coisas deles e eles não são esses escravos ali dentro, incluído na sociedade, no dia a dia, que infelizmente a gente é. Eles se recusam a ser. E aí vem esse incômodo de que eu quero esse terreno, esse território, pra você ir pra lá, pra me dar mais dinheiro. Mudando um pouquinho de assunto assim, mas continuando, claro. A senhora poderia falar um pouco pra gente sobre como que é feito, que o professor Marcos comentou com a gente que a senhora faz esses trabalhos nas comunidades. É só aqui dentro da faculdade ou a senhora faz também nas aldeias? Então, esse trabalho que a gente desenvolve de ensino, né, a gente também desenvolve nos tecorrás, porque a gente dá, por exemplo, uma atividade para eles, vamos falar de uma determinada planta medicinal, a arruda, né? Então, pesquisa essa planta, né? É atividade para eles desenvolverem lá no tecorrá deles, nas aldeias. Então, o que a gente faz? A gente dá aula aqui, a gente dá as orientações aqui, mas a gente tem grupos de professores que vão fazer o tempo comunidade, porque quando eles vêm aqui é tempo universidade, quando eles estão aqui conosco. Mas quando eles retornam para os seus tecorrás, e somos nós que vamos lá
né, atender, acompanhar as atividades, é o tempo comunidade, com eles, né? Então aí depende da atividade que a gente está desenvolvendo, né? Então, por exemplo, tem pesquisas também, a gente tem um mestrado. Então, por exemplo, eu tenho uma orientanda que é a Eduarda. Eu falei, Eduarda, está desenvolvendo uma pesquisa muito interessante, que é como que é vista a temática da sexualidade e toda essa discussão de gênero em uma escola de uma aldeia, né, da Potreira Guaçu, por exemplo. Então, eu acompanho, né, ou por Meet, né, a gente tem as tecnologias, mas sempre quando eu posso eu tô indo para a aldeia para acompanhar de perto, para a gente conversar, né. Que interessante. E assim, explica pra gente, assim, que a gente é bem leigo, sobre o que é trabalhado dentro da faculdade. Tipo, o que é trabalhado, o que acontece? O que acontece aqui dentro da faculdade? Bom, aqui dentro da faculdade, para você poder entrar para fazer o curso, porque foi como eu falei, aqui a FAIND, ela tem 3 cursos, 2 de graduação e 1 de mestrado, né? Então tem a licenciatura do campo e nós temos a licenciatura indígena e nós temos um mestrado em educação e diversidade, né? Na graduação, para você poder fazer o vestibular, você tem que falar Guarani. Se você não fala Guarani, você não consegue entrar, né? Porque já é um tipo que a gente... A prova, ela é um instrumento para você valorizar o falante da língua Guarani, para que não morra, né? Para que não se transforme numa língua morta, como o sânscrito, né? Então, esse é o primeiro momento. Aí, você vai entrar... vai ficar 1 ano e meio aqui na universidade, então você vai ler muitos textos. História indígena, história do Brasil, história universal, você vai ler sobre sociologia, né, antropologia. Então você vai ter, todos os estudantes terão várias disciplinas tratando sobre educação escolar, porque é um curso de licenciatura. Depois de 1 ano e meio, você vai escolher para qual área você vai querer ser habilitado. Você vai ir para a área das humanas, você vai para as áreas da linguagem, você vai para a área da matemática ou você vai para a área das ciências da natureza? Porque na área das ciências da natureza, você sai habilitado em química, física e biologia. Então, de início, deixa eu ver se eu entendi. De início, primeiro eles vão conhecer a história deles, a história de todo o Brasil, de tudo como eles vieram parar onde eles estão. De início, eles vão fazer eles vão fazer disciplinas que é comum a todos, né? Entendi. Então ali tem várias disciplinas. Tem história da educação Guarani Kaiowá, né? É um curso de licenciatura. Então, quer dizer, quais são as disciplinas de interesse comum para o Guarani Kaiowá para formar professor? Então já começa nesse processo. E depois a gente vai especificando, quer dizer, agora diante desse conhecimento que você construiu na base, no tronco comum do curso, você vai querer ser habilitado para qual área, né? Porque aí ele tem que escolher, você vai querer ser professor de matemática, de ciências. Entendi. E quais são os... Bom, a gente sabe que são ótimos resultados que saem, os feedbacks, mas a gente sabe também que a senhora mostrou lá fora a casa de reza que foi montado lá, e então tem uma interação assim maior com eles, uma interação afetiva assim com todos eles. E como que vocês lidaram assim, sabe, com esse afeto, assim, que se torna uma comunidade, uma família, assim, com todo aquele afeto de você ensinar, de você ter um contato com uma cultura diferente. É uma coisa muito gostosa. É diferente, né? E é muito gostoso. Por quê? Porque a gente recebe na universidade, né? Porque a gente tem um compromisso histórico e político com o nosso país. Sim. Né? Então é isso que também nos move com eles.
né? E essa faculdade, esse território universitário é deles. Sim. Né? Então, quer dizer, como é que isso foi pensado? Isso foi pensado, essa faculdade, ela foi pensada pelos povos originários, como que deveria ser, como é que deveria ser conduzido, né, os conteúdos. Claro que nós tivemos também especialistas da área da educação juntos para ajudar a desenhar o currículo da universidade, mas o modelo que nós temos hoje é um modelo que foi pensado pelo movimento Guarani Kaiowá, né? Que interessante. Super! E aí, uma coisa que é muitíssimo legal é que quando a gente tem as alunas, nós mulheres, né, nós engravidamos e geralmente se a gente não tem um apoio, a gente para de estudar. Então, aqui também a ideia é que a mãe Guarani e a mãe Kaiowá, ela siga no curso com os seus filhos. Então, elas vêm do território, vêm do seu decorrer acompanhado, tem uma acompanhante, para quando ela estiver em sala de aula, alguém ficar com o bebê dela. E hoje nós temos uma sala adaptada para receber essas crianças. Foi esse ano que foi inaugurado. Foi uma ideia pensada pela professora Elaine Ladeia, né? Porque essas histórias têm que ser pensadas por uma mulher que é mãe, né? Então a professora Elaine, que é a coordenadora do curso hoje, ela vem pensando, né, junto com outras docentes que são mães também, estava pensando em construir um espaço aqui mesmo na FAIND, uma sala, e adaptar-se essa sala e que ajudasse a formar bolsistas da pedagogia de como lidar com as crianças Guarani Kaiowá, que é muito diferente de lidar com crianças Caraí, né? Então falar um mínimo, um pouquinho da língua com elas, né? E para que quando elas estivessem, as mães e os pais estivessem aqui na universidade, essas crianças também pudessem ter um acolhimento educacional, né? Agora, educacional adaptados para Guarani Kaiowá. Nossa, que interessante! Então a gente tem uma sala, na verdade, muito bacana para acolher essas crianças com essas mães, porque a nossa ideia, a ideia é formar, né? E depois essa mãe ou este pai, porque eu também tive um aluno, o Osmar, que vinha com o filho, né? Apesar que as crianças que vêm aqui, elas são crianças muito calmas, são muito boazinhas, então é sempre uma alegria ter criança em sala de aula, né? Um docente que não está adaptado a isso, esse espaço então não é para ele. Sim. Né? Porque aqui a gente tem uma outra visão de quem tem que estar ocupando esse espaço, né? Sim. E eles conversam bastante em Guarani nas nossas aulas, e a ideia é essa mesmo, o fortalecimento da língua. Porque eles não né? sintam vergonha de que eles são. Jamais, é língua materna. Aliás, a nossa briga, né, e já é uma discussão bastante avançada e bastante evoluída, são que as escolas, num processo de alfabetização, alfabetizem primeiro na língua materna, que é a língua guarani, e não no português. Né? O português é a segunda língua. Então, assim, a gente tem uma coerência muito grande porque o movimento vem lutando. Nós estamos, né? Eu, por exemplo, vejo que o movimento Guarani Kaiowá, eles estão desejando, estão em processo de luta, e eu tento me adequar à luta com eles, né? Ser coerente com essa prática. Uau. Então é bem diferente, É bem diferente, é muito legal também. É importante, né? Não deixa os pais desanimarem, também ensina a criança. É bem interessante esse projeto. Sim. A ideia é que a faculdade seja o decorrer enquanto eles estão aqui na universidade. Deixar algo assim. É porque o certo é realmente a gente se adaptar à cultura de todos e a gente entender e respeitar, né? Por mais que você, não. É a alteridade, né? Quem é este outro? Exatamente. Você quer fazer as perguntas que você separou? Mais uma. Já acabou que as perguntas que eu tinha separado foi respondida na explicação. No seu olhar, o que o futuro preserva a esses jovens? A gente consegue perceber, né, que tem as crianças que vão aprender sobre essa cultura
literatura não tem só português cru para eles aprenderem, mas a língua materna. Então, assim, prevendo o futuro, como você acredita que isso possa ser, tipo, prevendo o futuro? Então, né, gente, quando começou essa briga pelas cotas nas universidades, a população, né, porque imbuída de um discurso bastante reacionário, começou a falar assim, não, mas os negros têm capacidade para entrar na universidade, não precisa de cotas. Tem capacidade sim para entrar, né? Mas as cotas elas vêm por quê? Porque eles não têm o tempo respeitado para estudar, eles precisam trabalhar, né? Muitos aí por outros caminhos que a vida, o rumo toma da vida, eles tiveram filhos, então tem que trabalhar. Então por isso a questão das cotas, né? Porque o percurso não é igual para todos. Então essa veio a questão das cotas. Agora, quando veio essa questão das cotas, veio para quê? Para que aquela mulher preta, aquele homem preto, ele pudesse se formar, para se formando ele ter um emprego e para que nesse emprego ele pudesse subsidiar da melhor maneira a sua família, né? A mesma ideia é essa. A gente tem uma faculdade intercultural indígena. Essa faculdade, o papel dela é fortalecer a língua, é fortalecer os saberes da ancestralidade, é não deixar essa cultura morrer, é não deixar essa língua morrer, né? Então esse é o primeiro foco, né? Então é circular o saber Guarani Kaiowá aqui dentro da universidade e fazer um fortalecimento, né, nas escolas, porque a gente está formando professores. A gente não faz isso sozinho, não é só a universidade, é a universidade, é o movimento Guarani Kaiowá, né? Então, são várias entidades envolvidas nesse processo. O que a gente espera para o futuro? No futuro, que a educação escolar indígena ela seja lecionada, tenha um grupo docente fortalecido, né, culturalmente, intelectualmente, num diálogo intercultural, que ele seja o professor daquela criança que fala Guarani, né, e que aquela criança que fala Guarani olhe para aquele docente, ou também, né, e conforme a gente vai formando professores, esses professores, eles vão tendo um pouco mais de subsídios para que os seus filhos possam fazer um curso de direito, um curso de nutrição, um curso de medicina, né? Então, a ideia é que mais para frente você tenha mais advogados que sejam indígenas, que você tenha médicos nos postos de saúde que sejam indígenas, ou seja, que você faça com que essa criança olhe para frente e veja uma identificação e fale, nossa, eu posso ser médico também. Ah, eu posso ser professor também, se eu quiser, né? Ah, eu posso ser juíza, porque olha ali, tem uma juíza. É importantíssimo a gente ter a Sônia Guajajara no ministério. Quer dizer, olha, observa o poder da Sônia Guajajara numa menina Guarani Kaiowá. Cara, essa mulher chegou lá, ela é uma ministra. Eu posso ser também uma ministra. Então, um projeto futurístico, digamos assim, quer dizer, qual é o que a gente espera de consequências boas? É isso, né? É que eles tenham o Tecorá, né? E que no Tecorá eles desenvolvam o que eles quiserem no Tecorá, o Tecorá é deles, né? E que os profissionais que estejam atuando nesse Tecorá sejam profissionais que Guarani Kaiowá ou pessoas comprometidas com uma determinada luta, com uma determinada filosofia, com uma determinada cosmologia, né? Bom, se eles também quiserem ser advogados, médicos e professores em outros espaços, que eles sejam também muito bem recebidos, porque eles também são muito bem formados, né? Então a gente também não está falando de ficar formando guetos, não é essa a ideia, né? Mas a ideia é uma ideia de empoderamento mesmo, né? Você viu aquele filme da sereia, quando uma sereia que é preta, sim, e uma criança olhou e ela levou um susto, ela se espantou. Então quer dizer, aquilo ali é um empoderamento, né? É a identidade. Então o que a gente busca é isso, fortalecimento da identidade
identidade e através do conhecimento intercultural, né, não só nosso, mas o conhecimento deles também, que eles dialoguem no sentido de fortalecimento da identidade pela luta de território e que mais para frente essas crianças olhem esses profissionais que são os seus iguais e falam, poxa, eu posso também. Ai, eu tô muito feliz. Eu também tô Foi muito muito feliz. bom. Foi muito bom. Passou 1h30 que eu nem vi. Muito bom, gente. Mas eu não, realmente, se eu não tivesse visto agora, eu não teria percebido que tinha passado. A conversa foi muito boa. Pra vocês que estavam atrás, talvez não tenha sido porque vocês estavam aí. Conversa com a minha professora, são boas. Não, eu tô falando assim porque você entendeu. Eu queria mais uma vez agradecer a senhora por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Foi muito bom. Eu aprendi muito e eu refleti muito, porque a gente pensa que a coisa ela é de um tamanho, só que na verdade é algo muito maior do que a gente nunca pensou, né? Quando a gente para conversar e analisar a realidade em que a gente vive, a gente percebe que o negócio tá feio. Tá pior do que a gente imaginava, né? E eu queria agradecer mais uma vez a senhora por tudo que a senhora compartilhou aqui. Gente, é que a criancinha ali, tadinha, quer pegar os negócios pra brincar. Desculpa. Enfim, eu queria agradecer por tudo que a senhora compartilhou aqui com a gente, por toda essa reflexão que me fez, tudo que a senhora falou me fez ter uma reflexão muito grande, e eu acredito que quem assistir depois esse vídeo também vai ter essa reflexão de que a gente precisa mudar muita coisa e isso só vai começar a mudar a partir do momento que a gente quebrar essa barreira de que o conhecimento ele não é necessário. A partir do momento que a gente quebrar essa barreira de que conhecimento é coisa de quem não tem o que fazer, de maconheiro, e quando a gente conseguir quebrar isso, eu tô olhando pra câmera. A gente só vai... A partir do momento, quando a gente quebrar esses estereótipos de que o conhecimento é coisa de maconheiro, de quem pensa além da caixa que a gente vive, é coisa de doido, aí sim a gente vai ter uma mudança e a gente vai conseguir enxergar os nossos erros e procurar melhoras. Eu queria parabenizar por professor Márcio, por ter uma professora tão incrível. Eu queria agradecer também ao Márcio por ele ter proporcionado essa viagem pra gente poder ter vindo aqui, sair de lá do nosso interiorzinho, da nossa fazendinha lá. Mas, olha, sério, eu faria tudo de novo. Porque foi muito bom. Também quero agradecer ao Márcio por ter me colocado em contato com 6 meninas incríveis, com um projeto lindo, maravilhoso, libertário, autônomo. Que coisa linda, gente, num país, né, que mata tantas mulheres, que subjuga tantas mulheres, né, aonde todos os dias a gente levanta, a gente acorda e a gente não sabe se volta ou não para casa, né? Ter um projeto de mulheres, de meninas tão valentes, com essa pulsão de querer conhecer, né? E vocês não querem conhecer qualquer coisa, então a gente tem aqui uma vigilância epistemológica muito grande, uma curiosidade epistemológica muito grande, me enche assim os olhos e a alma de alegria. Obrigada pela oportunidade, pela entrevista. Quase chorei agora. A gente que agradece. Né? Exatamente, a gente que agradece. Até porque não é todo dia que a gente tem a honra de conversar com alguém assim, com tanto conhecimento. Hoje em dia tá difícil de conversar com pessoas que realmente têm alguma coisa para agregar.
Mas é verdade. Hoje em dia, o que mais tem é gente, você abre a internet e tem gente falando bobeira de um lado e gente falando bobeira de outro, e o que realmente importa a gente não encontra. Obrigada a todos, a equipe que ficou aí atrás, cuidando de tudo. Sim. Obrigada a todos, obrigada Lavínia, obrigada professora. Obrigada a vocês que irão assistir. Um beijo, gente. Tchauzinho.